Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Meus amores, nós vamos dar início ao estudo do capítulo 2 da disciplina de História, que tem como tema uma visita ao museu, certo? Nós iremos estudar neste capítulo, gente, a definição do que é o museu, suas características, suas funções, certo? Iremos ver alguns exemplos de museus existentes no Brasil. E aí nós vamos recordar que no capítulo 1 estudamos sobre os patrimônios históricos. Vimos que os patrimônios históricos, eles fazem parte da cultura de um povo, são classificados também a importância de ter os bens materiais, a diferença dos bens materiais de um patrimônio imaterial. Vimos que tem o IPHAN, que é o instituto responsável pelo tombamento, pela conservação desses patrimônios, certo? E aí nós vamos acompanhar a leitura da página 14, que diz assim: os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e intuições que ganham corpo através de imagens, cores, sons e formas. Os museus são pontos, portas e janelas que ligam e desligam tempos, culturas e pessoas diferentes. Instituto Brasileiro dos Museus, em Rosa Nereide. Meus amores, aqui ele dá uma breve explicação do que são os museus, a importância desses monumentos para a cultura, para a história de um povo. Ao observar essa imagem presente nas duas páginas, vocês acompanham aí a galerinha do Ético, junto com a professora Cecília, fazendo a visita a um museu, certo? E aí nós temos imagens, né, retratadas através de pinturas de telas, de indígenas, alguns utensílios como arco, flecha que os indígenas utilizavam, certo? E aí eu pergunto para vocês, alguém já foi ao museu? Será que aqui na nossa cidade, Floriano, Piauí, tem um museu? Nós vamos acompanhar e entender um pouco mais sobre essa história, tá bom, meus amores? Vamos lá? Então, os museus, eles tiveram origem, eles nasceram de alguma forma, algum povo foi importante para o surgimento, certo? Então, você sabia que os museus, eles têm um nome por causa de uma lenda lá da Grécia Antiga? Isso mesmo, os povos gregos, eles tiveram influência na origem, no nome museus, certo? Há muitos anos atrás, meus amores, os gregos, eles acreditavam na capacidade de inventar obras de arte que existiam nas pessoas e recebiam a influência das deusas gregas, que eram chamadas de musas. Por isso que os espaços que conservam obras de arte passaram a ser chamadas museus. Olha aí a influência dos povos gregos no nome dos museus. Aqui nós temos no canto da tela uma imagem de um pequeno museu que existe aqui na cidade de Floriano. Ah, professora, lá no Espaço Cultural Maria Bonita, isso mesmo, lá nós temos algumas representações de máquinas de datilografar, de moedas utilizadas antigamente, né? Algumas coisas utilizadas pelos povos antepassados aqui da nossa cidade, que estão lá preservados, expostos, né? Para quem quiser ir visitar, quem ainda não foi, tá bom? Meus amores, então, de maneira simples, nós podemos dizer que um museu é uma instituição aberta ao público, né? Qualquer pessoa pode estar lá visitando, apreciando e que preserva, pesquisa e expõe bens variados. Pode ser uma obra de arte, como nós estamos vendo aqui, um museu lá em Bogotá que apresenta várias telas. Pode ser objetos, outros elementos que nós vamos conhecer no decorrer aqui do nosso capítulo, tá bom? Gente, lá na cidade da Grécia, na Grécia Antiga, foi onde surgiu o primeiro museu aberto ao público. E esse museu ele foi inaugurado na Inglaterra há mais de 250 anos atrás. Nós temos aqui uma imagem para representar o primeiro museu lá na Inglaterra, certo? E existe também vários outros museus
No livro de vocês, vocês podem estar aí constatando algumas imagens, como da Pinacoteca do Estado de São Paulo, onde ele preserva várias peças, pinturas, certo? E, gente, o museu, ele tem uma função, quer dizer, ele tem funções. Para que serve um museu? Então, o museu, gente, ele vai servir para mostrar como as pessoas das outras épocas, né, os nossos antepassados e lugares, eles pensavam, viviam, se relacionavam, estudavam. Eles também têm a função de preservar a história, um lugar, né, a história de um povo, a da sua época, certo? Então, temos aí duas funções específicas de um museu, tá bom? Olha aqui outra representação de um museu que preserva a história natural de Berlim. Nós temos aí um museu bem bonito. Vocês podem estar fazendo pesquisas na internet, acompanhando e vendo vários exemplos de museus, certo? Outra coisa, meus amores, vamos lembrar de um fato bem triste que aconteceu antes de falarmos dos tipos de museus. O Museu do Rio de Janeiro, que está localizado na cidade do Rio de Janeiro, um museu bem famoso, que tinha um acervo bem grande, certo? Ele sofreu um incêndio devido às péssimas condições de manutenção. Ele não vinha sendo bem cuidado. Isso foi bem próximo, gente. Tem pouco tempo. Foi em setembro do ano de 2018. E lá haviam várias peças, gente. Várias peças, vários documentos de muitos e muitos anos atrás. Havia esqueletos de dinossauro, né? Múmias do Antigo Egito. E grande parte desse acervo foi destruído, certo, gente? Muito triste. E aí, depois desse incêndio, ficaram só as lembranças, tá bom? E agora nós vamos ver que existem vários tipos de museus espalhados por todo o mundo, que eles guardam vários tipos de coisas essas importantes tanto para os nossos antepassados como nós agora que podemos conhecer como viviam os nossos antepassados, certo? Então, existem museus que guardam obras de assunto específico, como itens relacionados à arte, ao esporte, à literatura. Por exemplo, tem um museu que ele é específico para mostrar a história do futebol, né? Localizado lá no interior do estado de Pacaembu, na cidade de São Paulo. É um museu do futebol com vários recursos, gente. Vários recursos que mostram sobre a influência do futebol no nosso Brasil. Olha só. Existem também tipos de museus que guardam obras que foram produzidas em um determinado país, região ou até mesmo município, certo? Esses museus, eles conservam esses objetos, documentos, né? Vários documentos. E existem museus que são voltados especificamente para a exposição de bens imateriais. Ah, professora, nós estudamos sobre os bens imateriais, isso mesmo, né? Os bens imateriais são aqueles que não podem ser tocados. E aí eu dei um exemplo para vocês de festas como carnaval, não é isso? Só que nesses museus eles guardam projeção de filmes, instalações interativas, painéis com várias gravuras, com várias imagens, tá bom? E aqui eu apresento para vocês, que também está no livro de vocês, essa imagem retirada do livro de vocês, o museu, né, que a tia Cíntia comentou, o Museu do Futebol, localizado lá no estádio do Pacaembu, em São Paulo, que tem uma grande influência no nosso país. Temos também aqui do lado o Museu de Louvre, que fica lá em Paris, a capital da França. Ele foi inaugurado em 1873 e possui obras de arte, como pinturas, esculturas de vários artistas, tá bom? Meus amores, e existe também tipos de museus que são encontrados, né, lá na cidade de São Paulo, que fala sobre o Museu da Língua Portuguesa. Lá tem um grande acervo, mas que infelizmente, né, sofreu também um incêndio
mais ou menos por volta do ano de 2015. Só que grande parte do seu acervo ele encontra-se gravado em arquivos do computador. E graças a Deus dessa vez não foram danificados, certo? Olha aqui, nós temos também, galerinha, o exemplo do Museu do Poço do Frevo. Esse museu, ele está situado lá no centro de Grande Recife, certo? Lá possui grandes informações sobre os bens imateriais conhecidos de Pernambuco, certo? E aí, você pode estar, meus amores, também procurando lá no YouTube, no livro de vocês, dar alguns exemplos de museus virtuais, para quem não tem como ir ao museu, né, propriamente dito, ter o contato, você pode estar acessando na internet, online, os exemplos como o Museu Virtual de Transporte, o Museu Cora Carolina, o Museu de Brasília, certo? Existem vários museus espalhados por todo o Brasil que apresentam acervos riquíssimos. E isso é muito bom, a gente conhecer a história, a cultura de vários povos, de vários lugares, não é isso? Agora, galerinha, vocês vão praticar respondendo Divirta-se, página 20, interpretando páginas 22 e 23 e Cri-Cri para página 24. Vocês terão até o dia 29/10 para estar enviando essa atividade, tá bom? Meus amores, espero que tenham compreendido sobre a importância do que são os museus. E aí, qualquer dúvida pode entrar em contato com a professora que eu estarei à disposição, certo? Um beijo no coração e até a nossa próxima aula.